Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje de manhã, o pastor Edmilson pregou sobre Deus não é misturador, Deus é separador. E, no final de tudo, ele encerrou Cristo em vós. E pela leitura que ele anunciou, ele vai pregar Cristo em vós de novo. Cristo em vós, a esperança da glória. É a única coisa, é o único que nos dá direito, aquele outro lado. Uma das experiências mais amargas da vida de uma pessoa é ela enfrentar decepções e frustrações. Cada decepção, cada frustração que a pessoa enfrenta, o indivíduo enfrenta, no mínimo ele diminui uns 5 anos de vida. E se passamos por isso, é porque somos humanos. Vai chegar uma hora de não passar mais por isso. É por isso que às vezes, muitas vezes, a pessoa chega numa situação e de dizer assim: vem, vem, logo, doce carruagem. Ou, como o poeta disse, vem, doce morte. O cristão não tem a morte como amarga. Ele tem, o verdadeiro cristão tem a morte como doce. Ele sabe que é o veículo mais rápido, mais veloz, que o coloca que o introduz na eternidade. Se ele está em paz com Deus, ele vai para a sexta dimensão. E da sexta dimensão para o corpo glorificado, aí já não está mais sujeito às frustrações e às decepções dessa vida. Quinta-feira passada, eu agradeci à igreja pelas orações. Naturalmente, algum irmão ou alguma família não estava aqui. Pelas orações que vocês fizeram a meu favor, pela minha viagem a Fortaleza. Estive com o pastor Eliú. Nós tivemos 3 cultos, quarta, domingo de manhã e domingo à noite, com ele. Na sexta-feira nós assistimos o culto lá dele, onde o pastor Márcio, seu filho, pregou. Nós assistimos pela internet, no hotel que nós estávamos hospedados. E também tivemos um bom companheirismo com o pastor Humberto, na Jacobina da Bahia, que é o nosso ponto de pouso. Nós pousamos na ida e pousamos na volta também. Na volta nós ficamos com ele, chegamos à noite, pousamos e ficamos com ele até na hora do almoço. Almoçamos com ele e viajamos 15 para 12h45, nós saímos de viagem outra vez. E quarta-feira nós chegamos às 2h da tarde. O pastor Paulo ficou muito satisfeito com a viagem, ele, a esposa, a filha. Disse que Deus, através de mim, é claro, tinha proporcionado essa viagem para eles. Eles conheceram o Nordeste, eles nunca tinham ido no Nordeste, e através dessa amizade que nós fizemos, nós tivemos por lá. Foi maravilhoso. E eles foram muito gratos a Deus, embora para casa, né? Muito bem, eu quero cantar um hino ainda. Nós temos a presença da irmã Miriam, suas 2 filhas, né? Lindas filhas. Muito bem, Deus abençoe vocês.
Bom ter vocês aqui. Nunca pensar de mudar para Bulhões, não? Bulhões água de Bulhões é boa, né? Tá, né? Então, pois é, Deus abençoe vocês. E também a irmã Iraci e uma irmã lá de Redenção, né? Irmã Fabiana, né? Deus abençoe. Aqui é bom que você não precisa ficar com medo de algum rapaz gostar de você, irmã, porque só tem um ali, mas ele já está comprometido, né? Ai, Jesus. Deus te abençoe, irmã Fabiana. Eu queria apresentar um para ela em Vianópolis hoje, mas estava dormindo. Aí não deu certo. E também a nora do irmão Eurípides, né, a irmã Ivone, mulher do Eurismar, está aí com as netas, né? A primeira neta mais bonita do irmão Eurípides está ali, sentada ao lado da vovó. Muito bem. Deus abençoe todos vocês. Vamos cantar o 106, Fim da Lida Terreal, quando já do rio além. Eu não sei se a irmã Miriam tem um hino, não sei se ela parou de cantar, né? A irmã Iraci não cantou lá em Vianópolis hoje. Não sei se ela vai cantar hoje com o pastor Edmilson, se vai cantar sozinha. Ela disse que está com um negócio atravessado na garganta. Então, aí se tiver mesmo, não tem jeito de cantar, né? Hã? Às vezes é o hino, está atravessado na garganta. Destravessa ele aí, põe de comprido, que aí dá certo. Si maior, si. Põe mais baixo, mais alto. Fim da lida terreal, quando já do rio além, nessa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, sorridente eu hei de ver, entre todos o primeiro a me salvar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar, hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Ó que levo divinal, o seu rosto a contemplar, no crepúsculo do dia perenal. Como então meu coração, oh, não há de lhe louvar, pela graça e compaixão celestial. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar, hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde à noite o canto não se encontrará. Entre canto angelical a meus passos de guiar, perto sim, muito perto eu hei de vê-lo então. Hei de ver meu Salvador, redimido junto dele eu hei de estar, hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Amém. Muito bem, então vamos ouvir a palavra. Cristo em vós, esperança da glória. O tema é com ele, né? Deus é que sabe, o Espírito Santo é que sabe o que nós estamos necessitados de ouvir. E o que nós estamos necessitados de ouvir, Deus já pôs no coração dele. É por isso que eu fico descansado, né? Tranquilo. Mas é bom sentar ali e ouvir alguém falar, viu? Ei, irmão, fico tão tranquilo, né? Amém. Somente crer. Tudo é possível, somente crer.
Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Nós te louvamos. Nós te engrandecemos, ó Deus. Nós te amamos. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Esperamos que o Senhor venha responder, Senhor, as nossas orações, ainda mais, como tem respondido em outras ocasiões. Nestas horas, a moça ora, o rapaz ora, a mãe ora, o pai ora, o esposo, a esposa. Todos nós oramos, colocamos diante do Senhor, para o Senhor falar, para o Senhor determinar. E nós estamos aqui para te ouvir, Senhor, atender e obedecer. Fala aos nossos corações nesta noite, ó Deus, que o Espírito do Senhor possa ter liberdade, sem nenhuma formalidade. Eu sei que o Espírito do Senhor é ético, é educado, é sereno, é tranquilo. O teu povo também pode ser tranquilo, calmo, sereno e rápido. Eu sei que o Senhor está fazendo algo extraordinário com os teus filhos nesta terra, nos colocando em posição para o grande dia do nosso arrebatamento. Aumenta minha fé nesta noite, Senhor Jesus, enquanto falo. Aumenta a fé de cada irmão aqui nesta noite, enquanto ouve a tua palavra. Aumenta a fé do nosso querido pastor Ivaldo. Aumenta, Senhor, a nossa experiência com o Senhor. Porque às vezes não podemos conhecer muito da tua palavra, do que está escrito. Mas se nós conhecermos e termos experiência com o Senhor, que é o autor da Bíblia Sagrada, tudo ficará mais fácil para nós. Abre os nossos olhos, e abre os nossos ouvidos, e abre também o nosso coração, Senhor, nesta noite, no teu precioso nome, que nós oramos pedindo ao Senhor esta graça, estas bênçãos. E ajude-nos enquanto falamos do que está escrito. Pelo teu Espírito, nós pedimos e esperamos que o Senhor nos ajudará. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Teu sucesso está determinado pelo que você está disposto a ignorar. Boa noite com Jesus, amados. Que o Espírito Santo possa ter liberdade conosco em mais este culto. Foi apresentado eu, minha esposa, a irmã Iraci, e também a irmã Fabiana, uma jovem que nos acompanha aqui na igreja do pastor Ivaldo, né? E é bom mesmo que não tenha nenhum rapaz, né, irmã Fabiana? E é bom mesmo que não tenha nenhum rapaz, né? E eles fiquem dormindo. E não se despertem, né? Porque hoje está custoso as moças levar os rapazes lá para a minha região. É mais fácil os rapazes daquilo trazer as moças para cá, né? Mas que Deus nos ajude. Deus dê para ela também um casamento, né? Quer casar? Quero, ela falou. É solteira, nova ainda. Não precisa desesperar, né? Glória a Jesus.
As de idade já desesperou, já se acalmou, né? Mas eu sempre digo assim, os que casaram, continue casado. E os que não casaram, não mexe com isso não. Não mexe com essa encrenca não. Eu estou falando o que Paulo falou, né? Só que de uma maneira diferente. Não estou falando pelo meu casamento. Estou falando pelos tantos de casamento que a gente já tem feito. E na hora do casamento tem uma festa. É fotografias e filmagens. E tanto sorriso, tanta alegria. Mas depois é tanto trabalho para a gente. E dizem que se fosse bom não tinha testemunha, né? Testemunhando o crime. Parece que casamento virou crime. Tem que ter testemunha. Você casou, eu estava lá. E assinei, né? Tanto do lado do moço, do lado da moça, tem que ter as testemunhas. E o juiz, ali do lado, né? Deixa eu falar aqui, antes de nós lermos a Bíblia, como identificar um verdadeiro cristão. Fica-se um pensamento, o pastor Ivaldo pode até desse pensamento tirar aí mensagem para continuar pregando, falando, né? Para as suas igrejas, seu povo. Como identificar um verdadeiro cristão? Seria pelo estereótipo? Seria pelo exterior? Pelo vestido? Pelo cabelo? Pelo calçado? Tanto do homem quanto da mulher? Seria pelo exterior? Eu digo que não. Como identificar um verdadeiro cristão? A gente entende que o exterior reflete o interior. O exterior reflete o exterior. Reflete o interior. O exterior reflete o interior. A gente entende isto. Mas aí eu volto a perguntar, será que é o exterior que nos identifica como cristão? Você sabe que os indivíduos podem maquiar o exterior. Os indivíduos podem maquiar o exterior e fazer dele um hipócrita. Todos pensarem pela veste dela, pelo modo dele conversar, andar, agir, podem fazer dele um hipócrita, pelo exterior. Mas eu vou dar aqui as 3 principais coisas que o identificam como cristão. Existem muitas outras. Primeira característica do verdadeiro cristão é que ele é discípulo de Cristo. E por ele ser discípulo de Cristo, ele carrega algumas marcas. Marcas de discípulo. Uma das características de um verdadeiro cristão é que ele é discípulo. E o discipulado carrega algumas marcas. Primeira marca é imitar o seu mestre. Essa é a primeira marca. Imitar o seu mestre. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, está aí, que nós devemos parecer com Cristo, porque Cristo é o nosso modelo. Você quer ser um verdadeiro cristão?
Quantos gostaria? Levante sua mão. Então, diga comigo, a primeira marca é ser discípulo. E nessa marca de ser discípulo, a primeira coisa é você imitar o seu mestre. É imitar o seu mestre. E em segundo lugar, o que marca você como discípulo é você querer estar sempre junto do mestre. Nunca fugir, nunca correr. É sempre estar nas reuniões do mestre. Por isso que o irmão Brana diz que se ele, Cristo, Deus, o Espírito Santo estiver no seu coração, você não suporta ficar em casa. Você não suporta ficar quieto em casa, com uma outra programação, sabendo que o mestre está ocupado com a sua igreja naquele horário, naquele momento. Ali na igreja, o mestre está ali, ensinando aos seus discípulos. Então, em segundo lugar, você tem essa marca de discípulo. É que você quer estar sempre junto do mestre e nunca fugir das reuniões do mestre. Mesmo que você não entenda a mensagem, como os verdadeiros discípulos de Jesus não entendeu. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Os que não eram verdadeiros cristãos e que não tinham em si esta marca de discípulo, foram embora. Mas os verdadeiros cristãos, que tinham essa marca de discípulo, e como discípulo eles tinham coisas que o acompanhavam, não foram embora, eles ficaram ali. Eles não foram. Você também, como verdadeiro cristão, sendo discípulo do mestre, você não vai. Você fica. Amém? Você fica? Você fica com o mestre? Terceira marca que marca o verdadeiro discípulo é produzir frutos. Terceira marca é produzir frutos. Agora, eu quero que você escreva aí, ó. O cristão não é conhecido pelos dons. O cristão, ele é conhecido pelos frutos. O cristão não é conhecido pelos dons. O cristão é conhecido pelos frutos. Sabendo que os dons é dado sem arrependimento. Mas o profeta, na beira do Jordão, João, disse assim: produzi frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer que já tem por pai Abraão. Então você, como verdadeiro cristão, você é discípulo. E como discípulo você carrega algumas marcas. Vamos nos colocar-se de pé e vamos ler aos Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 12. Agora, vai ter um hino? Vai assim? Então, faça o favor. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Eu vou ler até o versículo 19. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo
se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Os irmãos assentam e nós vamos ouvir então a irmã. A mão de Deus vai se estender para abençoar, e estas mãos tão poderosas para libertar. Se você anda apavorado e descontrolado, sinta que Deus está ao seu lado e hoje vai te tocar. As mãos de Deus não estão encolhidas, estão erguidas para abençoar você. Vai libertar sua alma ferida. Deus é poder, é o Deus das mãos estendidas. Não ande só, Deus luta por você. Sinta o Espírito envolvendo teu ser. Sinta suas mãos curando as feridas. Só Ele dá nova vida. Deus é poder, é o Deus das mãos estendidas. As mãos de Deus não estão encolhidas, estão erguidas para abençoar você. Vai libertar sua alma ferida. Deus é poder, é o Deus das mãos estendidas. As mãos de Deus não estão encolhidas, estão erguidas para abençoar você. Vai libertar sua alma ferida. Deus é poder, é o Deus das mãos estendidas. Deus é poder, é o Deus das mãos estendidas. Amém. 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 Deus é poder. Hebreus capítulo 2 e Hebreus capítulo 3. Com certeza vocês já leram essas mensagens, né? E eu li o capítulo 3 para tirar aqui
um pensamento, uma mensagem. Deus fala e nós ouvimos. E a única maneira de nós confirmarmos o que Deus tem falado é dando crédito, é dando atenção, dando ouvido ao que Ele tem falado. E Deus não chama o homem ao julgamento antes de advertir-lhe. Deus sempre tem falado com os homens e muitos têm confirmado a sua palavra, ouvindo, atentando, obedecendo, e muitos não têm atentado para o que eles têm ouvido, e por não ouvir, não atender, então provoca Deus. Deus sente provocado quando Ele fala e as pessoas não dão atenção. Quando as pessoas não escutam, vira as costas para Ele. E Ele fala de maneiras que aconselhando, advertindo, ensinando, revelando. E aqui em Hebreus capítulo 1, o apóstolo São Paulo falando aos hebreus. Nós temos certeza pelo irmão Branham que quem escreveu o livro de Hebreus foi o apóstolo São Paulo. Os teólogos, os eruditos, eles não sabem quem escreveu este livro. Eles supõem que foi Paulo. Mas o irmão Branham diz assim: foi o apóstolo São Paulo que escreveu aos hebreus. E quando o apóstolo São Paulo escreveu aos hebreus, começando aqui no capítulo 1, você tem a sua Bíblia aí, você pode ver, bem no início, versículo 1, o apóstolo São Paulo diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, você vê, falado aos pais, pelos profetas. Deus usou os profetas, falou aos pais, muitas vezes e de muitas maneiras. Através de sonho, a forma secundária de Deus falar, através de visões, através do Urim e o Tumim, que se encontrava no peito do sacerdote. Deus falava. Agora, por que Deus fala? Porque a fé, ela é gerada através da palavra falada. Mas a fé, ela é gerada através da palavra falada no coração daqueles que ouvem, daqueles que dão crédito, daqueles que dão atenção. E eu vou repetir a leitura do versículo 1 de Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Aí Paulo diz: a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Isaías, no capítulo 53, ele faz essa pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? O profeta Moisés, em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 18,
ele disse que Deus levantaria um profeta. Ele levantaria um profeta para falar a eles, semelhante a ele. E Moisés disse assim: e vocês devem ouvir ele. Porque se vocês não ouvir ele, em outras palavras, não vai ter como mais Deus falar a nós, a vós. Então o apóstolo São Paulo, ele faz essa afirmação assim: que Deus falou nesses últimos dias pelo Filho, usou o Filho para falar conosco. E o irmão Branham, ele foi muito criterioso em entregar a mensagem, ele era muito cauteloso e muito dedicado, e foi muito dedicado. Ele estudou a Bíblia conosco, com a igreja, com a sua gente da época em que ele estava presente. Ele foi muito cauteloso e ele sabia que não só aquela gente ali presente ouviria a mensagem, mas ele sabia que nós ouviríamos a mensagem. E ele foi tão cauteloso, tão dedicado, que quando ele foi pregar aqui esse livro de Hebreus, ele pregou vários cultos. Você vê, o capítulo 1 ele pregou em um dia, mas o capítulo 2 ele tomou o tempo falando com a igreja, gravando esta mensagem. Ele falou em 3 dias, foi? 3 cultos. A segunda parte, a terceira parte. Ele pregou a primeira parte, Hebreus capítulo 2. A segunda parte, Hebreus capítulo 2, e a terceira parte também, Hebreus capítulo 2. Ele foi estudando esse capítulo 2, depois dele pregar Hebreus capítulo 1. Agora, lê o capítulo 2. Abre aí a sua Bíblia, por favor. Porque aqui, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias, pelo Filho. Agora o capítulo 2, veja como que Paulo diz aqui. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Não tem como você ouvir se não houver quem fala. E Paulo escreveu Hebreus capítulo 1, que Deus falou aos hebreus, falou aos pais, pelos profetas, muitas vezes e de muitas maneiras, e agora ele está falando a nós pelo Filho. E aí Paulo escreve o capítulo 2 dizendo assim: portanto nos convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Por quê? Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quem é que confirma a salvação que está sendo anunciada, que já foi anunciada? É quem ouve. Então, quando o irmão Branham pregou esse capítulo 2 aqui, ele pregou em 3 cultos. Ele se dedicou com a igreja, com o povo, neste capítulo, 3 cultos especiais. Nós temos a mensagem, Hebreus capítulo 2, primeira parte, segunda parte e a terceira parte. Para depois ele pregar o capítulo 3 de Hebreus. E aí, você entra no capítulo 3, o apóstolo São Paulo continua falando do mesmo assunto e mostrando
que Moisés foi fiel à sua casa, que era Israel. Mas Paulo diz assim, que Jesus foi também fiel à sua casa, que somos nós. Você sabia que você é casa de Cristo? Por isso a mensagem é esta mesmo. É Cristo em vós, a única esperança da glória. Aí entra aqui no versículo 12, Paulo, ele diz assim, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Um Deus que é tão misericordioso, tão bom, que quando quis destruir o mundo por causa da incredulidade dos homens, ele chama um homem à parte e revela para ele todo o seu segredo, tudo que tinha com ele a respeito da humanidade. E pede para ele, vai, fale com essa gente. Fala com eles. E eu vou dar um grande tempo, um período de tempo, e esse povo vai analisar, vai pensar, vai ouvir, vai se sensibilizar. Porque eu não quero que essa gente seja destruída. Mas eu quero que você vá e fale com eles. Agora Paulo vem e diz assim, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Coração mau, né? Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras. Ele insiste, advertindo, aconselhando, redarguindo, ensinando. Ele ocupa tempo, ele manda profeta, ele manda anjos celestiais, ele envia sonhos, ele usa um parente, ele usa esse, ele usa aquele, porque ele ama e fala com você. Fala com o homem, fala com a mulher. Mas o coração mau e infiel leva as pessoas a serem ingratos. Ele ingrato, ela ingrata, e vira as costas para Deus. Ignora Deus. E aí o versículo 13, ele fala comigo e fala com você. Não é só o pastor que tem a comissão de exortar. Não, senhor. Não é só o pastor que tem comissão de exortar. O irmão também deve exortar o outro irmão. A irmã também deve exortar a outra irmã. A questão é que a salvação individual, e você vê o seu irmão, vê a sua irmã, virando as costas, indo embora, ou fazendo isso, fazendo aquilo, e você às vezes não tem coragem de abrir a boca para dar um conselho, para pegar no braço, para insistir. O amor de Deus no coração do eleito constrange ele a fazer estas coisas. Constrange. Salvação individual. Eu não sou pastor, não sou diácono, estou nem aí. E o irmão falta no culto, a irmã falta no culto, ninguém vai atrás para ver o que aconteceu, se ele está doente, ou se ela está passando por alguma dificuldade, e ele então, a igreja, o irmão, o Israel de Deus, diz, isso é coisa do pastor. Não, senhor. Paulo não colocou isso só na responsabilidade do pastor, e nem só do diácono. Ele colocou isto sobre a responsabilidade do Israel de Deus. Vede, irmãos, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias,
Esse exortar aqui, você vai lembrar de Hebreus capítulo... outra escritura. Versículo 19 aqui de Hebreus capítulo 10. Quando ele diz assim, exortai-vos uns aos outros, quando se vê que o dia se aproxima, né? Você pode ler depois, nós não vamos ler, mas é Hebreus capítulo 8, versículo 19. Você vai ver aqui, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo vivo caminho que ele nos consagrou, né? É 8? É o capítulo 10 mesmo, versículo 19. Mas aí, voltando aqui, no versículo 14. Versículo 13. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, enquanto se diz hoje. E aí eu lembro aqui do quanto que o irmão Branham era cauteloso. 3 dias pregando Hebreus 2, para depois entrar no capítulo 3 e pregar essa mensagem. É o 10:25? 10:25. É isso mesmo. Hebreus 10, a partir do versículo 19, especialmente o versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Admoestar, exortar. Mas aí o irmão fala assim, escuta, o que você tem com a minha vida? Quando ele está no espírito errado, ele não aceita o irmão, a irmã. Mas você que está aqui nesta noite, entenda que é o amor de Deus por você. É o amor de Deus por nós. Agora você vê, quando o irmão Branham foi pregar o Apocalipse, ele pregou a visão de Pátimos, explorando o Apocalipse capítulo 1 com a igreja. Depois, no mesmo capítulo, ele pregou a revelação de Jesus Cristo, 2 dias, capítulo 1. Depois, ele toma o tempo com a igreja por 7 dias. O capítulo 2 e o 3 de Apocalipse, 7 dias. Depois ele prega o capítulo 4, o capítulo 5, e no capítulo 5 ele leva 2 dias falando dele. Apocalipse capítulo 5. Quando o irmão Branham entra no capítulo 6 de Apocalipse, quanto tempo ele ficou só no capítulo 6 de Apocalipse? Quanto tempo? Era cuidadoso, era cauteloso. Ele falava, o Espírito Santo usando o irmão Branham, falando com a igreja. 10 cultos, 10 mensagens, está aí os 7 selos. Correto? Correto? Porque o irmão Branham estudava com a igreja, versículos por versículos, e fazia isso ficar, assim, de uma forma tão clara, tão nítida, tão pura. Tudo por quê? Porque ele ama, o Espírito Santo ama. E a única maneira dele promover fé no meu coração e no seu coração é ele falando. E ele está falando. E eu vou ler aqui na mensagem Hebreus capítulo 3,
Quantas vezes Deus tem falado com a moça, aqui nessa igreja? Quantas vezes Deus tem falado com vocês, moças? Levante sua mão. Os rapazes, quantas vezes Deus tem falado com você? Deus nunca falou com você? Não? Você nunca escutou? Às vezes Deus fala, e aí você leva 6 meses para entender o que Ele falou, 1 ano para entender o que Ele falou, depois de quebrar a cara, depois de passar por tantas experiências amargas, que você vai cair em assim, Deus falou comigo, mas eu não atendi, não obedeci. Eu o provoquei, tive um coração mau e infiel, e me apartei do Deus vivo, deixei a congregação. Mas aqui está o irmão Brana dizendo assim, no parágrafo 117, observe Paulo falando aqui. Agora foi dito, hoje, muito tempo depois, nós entraremos nisto após algum tempo, que hoje, muito tempo depois, entra no próximo capítulo, muito tempo depois, se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação, quando eles provocaram a Deus. Irmãos, eu tenho contemplado pessoas provocando Deus. Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de você. Vamos dizer juntos assim, Deus, tenhas misericórdia de mim. Eu não quero provocar a ti, Senhor. Você nunca queira provocar Deus. Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é longânimo. Mas a sua longanimidade, ela passa. Irmão Brana diz, vem a graça, é graça, graça, depois vem o juízo. E dura coisa é cair nas mãos de Deus, quando Ele está irado. É melhor você ser amigo de Deus, e ter Deus como seu amigo, do que provocá-lo. Moisés chegou a colocar-se diante de Deus, entre Israel, e pedir Deus para tirar o nome dele do livro, se ele realmente fosse destruir Israel. Mas por que Deus quis destruir Israel lá no deserto? Porque eles estavam provocando a Deus. Provocando a Deus, que é tão bom. Ele lembra de suas promessas, ainda que muitos tenham por tardio, porque na sua longanimidade, Ele vive esperando que as pessoas se arrependam, se acertem e voltem atrás. É correto? Você crê nisto? Os irmãos crêem de coração nisto, irmãos? Deus olhou para Moisés, eu faço aqui o meu quadro, e o coração de Deus foi se acalmando para com aquela gente, e ele deixou de olhar para aquela gente que estava provocando ele, e passou a olhar para o Moisés. Se acalmou, porque Moisés representava Jesus. Mas o irmão Brana diz aqui assim, porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Agora, a respeito de que ele está falando, evangelho, o irmão Brana diz assim, evangelho. Irmãos, você pensa que o mundo não está provocando a Deus com essas igrejas, com esses pregadores? Pregadores no púlpito, com a Bíblia na mão, cabeludo, brinco na orelha, levando o povo a imitá-los, fazendo-se
de profeta para o povo, falando para o povo, ensinando para o povo coisas que Deus não ensinou, não falou. Esses pregadores estão provocando a Deus. Agora veja, não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Deus indignado por 40 anos, com quem? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Vamos parar aqui por um minuto. A provocação. Este poderia ser o tema. Mas Deus fala, e você é quem confirma. Quando eles provocaram, o que Deus fez? Paulo está tentando falar o que os dirigiu para fora do Egito. Foi Moisés que levou eles para fora do Egito? Eu pergunto para a igreja. Foi Moisés que tirou Israel do Egito? Um homem que, de princípio, pelo instinto, pela uma natureza, tentou fazer alguma coisa apenas por um israelita, e a coisa deu errado, e ele teve que sair correndo para o deserto. E agora, com uma comissão, ele desce para o Egito, e enfrenta o rei do Egito. Foi o Moisés que fez aquilo? Quem é que estava por detrás de tudo aquilo? Deus. Quem foi que deu para o Moisés um profeta? Quem fez de Moisés um Deus para Israel? Foi Deus. Por causa de Israel, Deus teve que enviar pragas sobre o Egito, atingir aqueles que não tiveram ouvidos para ouvir o Moisés, matando todos os seus primogênitos. Por causa de Israel, amor por aquela gente. Ele revirou o Egito de perna para o ar. E colocou um homem para sofrer, peregrinar com o povo dele no deserto. Agora, com quem Deus se indignou? Ele se indignou com aqueles que tinham coração malvados, coração mau, infiel, que se apartaram de Deus. O irmão Brana diz assim: foi Moisés, irmãos? É esse pastor? Foi o irmão Brana? É Joaquim Gonçalves? Não, não é Joaquim Gonçalves, não é Ivaldo Pedro de Souza, não é pastor Edmilson, não é William Brana, é o amor de Deus para com a sua igreja, o seu povo, que tudo tem acontecido de uma maneira que nos dá condição para sermos salvos, para sermos arrebatados. Não foi Moisés, não atribui isso ao homem chamado Moisés, não. Moisés era o instrumento da carne. Nós temos um fundo aqui, irmãos, veja, nós queremos acertar. Quando chegarmos a este ponto aqui embaixo, em poucos minutos, você verá isto. Deus teve o seu povo com um descanso incerto. Eles estavam lá embaixo no Egito, eles estavam fora de sua posição correta, eles estavam fora de sua terra natal, eles eram estrangeiros e peregrinos, e Deus os estava levando de suas casas no Egito para a terra natal. Não estamos estabelecidos. Aqui, eles não ficam muito tempo. Garotinhos de mãos gordinhas, jogando bolinhas de gude, menininhas com bonecas, brincando. Logo que você vê,
você está com os cabelos brancos e enrugado. Há algo errado aqui. Este não é o nosso lar. Estamos no lugar errado. Esta é a razão pela qual dizemos que somos peregrinos e estrangeiros. Uma senhora disse nesta manhã ali dentro, a respeito de como as pessoas riem dela, às vezes. E eu disse, mas cara irmã, em outras palavras, por que você está triste? Aqui não é nosso lugar. Eles ridicularizam você, riem de você, te criticam, e você vai ficar triste por isto? Nós estamos num lugar errado. Você não pertence a esse mundo, você não pertence a essa sociedade. Dê glória a Deus. Eu não pertenço a isso aqui. Eu tenho que me igualar a isso. O irmão Brana diz assim, cara irmã, você não pertence a eles, a essa sociedade. Você não é daqui. Nós somos um povo diferente. Você aceita? Levante sua mão e dê glória a Deus. Diga assim, eu sou diferente. Não é que você quer ser, não, é que você é. Não é que nós queremos ser, nós somos. Por que nós somos diferentes? Porque Deus está falando conosco e nós estamos confirmando. Não estamos provocando a Deus, como eles. Porque Deus não está falando só a nós, aqui nesta igreja. Deus está falando a todas as gentes. Apocalipse capítulo 2 e 3. Em relação às 7 cartas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando, e um está confirmando o que ele fala, e outros estão o provocando. A ira de Deus, quando começar a cair sobre este mundo, vai ser sem misericórdia, irmãos. É sem misericórdia. Por isso que o irmão Brana levou 3 dias pregando Hebreus capítulo 2. Convém nos atentar com mais cuidado para o que nós já temos ouvido. Eu vejo o pastor Joaquim e os pregadores que vão fazer o casamento. Quando termina o casamento, a última palavra, aqui está um presente da igreja. E qual é o presente que eles dão lá em Goiânia? Para o casal? Como é que é? Eu pergunto, nós, de um modo geral, estamos aplicando o sinal nas nossas casas? Nós estamos dando crédito? Nós que dizemos ser parte da mensagem de William Brana, nós que dizemos ser parte da noiva do Senhor Jesus Cristo, congregamos no Tabernáculo da Fé, única igreja que aceitou a mensagem do irmão Brana para pregar ela. A Assembleia de Deus está pregando a mensagem do irmão Brana? A Igreja Batista está pregando a mensagem do irmão Brana? Eu sei que a mensagem do irmão Brana é a Bíblia revelada. Eles lá têm a letra da mensagem do irmão Brana. Mas a vocês foi dado o espírito da mensagem. Um juízo muito maior cairá sobre nós, se nós não atentarmos com mais cuidado para o que Deus tem falado a nós. Oh, meus queridos irmãos. Eu fico pensando nessas coisas. Vocês também pensam, não é? Vocês também ficam pensando nessas coisas, não ficam?
A irmã Brana continua dizendo assim: minha garotinha disse, papai, tais e tais meninas fizeram tais e tais coisas. Elas fizeram. Eu disse, mas veja, querida, elas tinham um disco de Elvis Presley. Eu disse, eu não os desejaria em minha casa. Sabe por quê, filha? Porque o Espírito Santo tem falado comigo. E eu estou falando com você, e eu espero que o Espírito Santo vivifica isso no seu coração. Eu sei que não é por força, nem é por violência. Mas o Espírito Santo tem falado aqui dentro da nossa casa, filha. E eu não quero provocar o nosso Deus. Você não deve provocar o nosso Deus. Ela disse, mas papai, elas são boas meninas. Eu disse, elas podem ser, filha, boas meninas. Eu não tenho nada a dizer contra elas. Mas há uma coisa, nós somos diferentes. Nós somos diferentes. O irmão Bruno repete 2 vezes. Não que desejamos ser diferentes, mas o Espírito que está dentro de nós. Qual é o Espírito que está dentro de você? Qual é o Espírito que está dentro de você? Espírito é sentimento. Espírito é um clima no qual você vive. O Espírito que está em você não é o Espírito do mundo, ou é? O Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, paralisa o sistema do mundo. E se nós não paralisarmos o sistema do mundo, diz o irmão Brana, o mundo vai paralisar nossa fé, nosso sistema. É isso? Nós somos diferentes. Não que desejamos ser diferentes, mas o Espírito que está dentro de nós tem que sair disto. Você é de outro mundo. Dê glória a Deus. Nós somos de outro mundo. Você vive crendo nisto ou você já perdeu a fé? Eu estou tentando, pastor. Já passou 10 anos, já passou 15 anos, 20 anos. Não está mais igual quando eu vim para a mensagem. Mas com Abraão você nota que acontecia diferente. Que quanto mais tempo passava, mais fortificado ele ficava na fé. Aleluia! Quanto mais tempo passava, mais fortalecido Abraão ficava na fé. Eu disse, você é de outro mundo. Quando eu vou à África, eu não posso me ajustar em suas maneiras de viver. Eles não usam roupa alguma, eles estão nus. Eles apanham algo que está podre, contendo larvas, e comem aquilo de qualquer modo, não faz diferença. E eu não posso me ajustar a isto. Isto me mataria. Vocês sabem, antigamente todos nós éramos assim. Mas a civilização nos trouxe e nos fez diferentes. A conversão duplicou isso por milhões. Nós não queremos mais as coisas podres do mundo. Amém? Vamos dizer junto, nós não queremos as coisas podres do mundo. Cristo fez com que nós nos tornássemos o quê? Cristão. Irmão Brana diz desse jeito, irmã. Nos tornássemos cristãos. Como a civilização fez com que nós nos tornássemos limpos,
E observem, não somente isto, mas professamos que somos peregrinos e estrangeiros. Não somos do mundo. Você não quer ter nada a ver com o mundo. E estas coisas têm passado. Israel estava lá embaixo no Egito. Eles não eram egípcios. Eles não eram egípcios. Era uma desgraça para um egípcio colocar sua mão numa ovelha. E os israelitas eram pastores. E como aquilo deve ter apanhado Moisés? Depois de tudo, a indignidade de ser um egípcio, criadores de gado. Você observou o que Faraó disse para José e outros? É uma abominação. Disse: teu povo são pastores. E um egípcio não podia nem mesmo colocar sua mão num pastor. Eles eram um povo diferente. E esta é a maneira que é com um cristão hoje. Quando ele é nascido de novo, é imundície para ele se associar onde há pessoas bebendo. É imundície para ele se associar com pessoas que estão bebendo, contando piadas sujas a respeito de mulheres nuas. Isto é imundície. Oh, bendito seja o Senhor. Diga comigo: bendito seja o Senhor. Repita comigo: nós somos peregrinos aqui. Nós somos estrangeiros aqui. O Espírito Santo me converteu. É você convertido? É você convertida? Quem te converteu? O Espírito Santo me converteu. Estamos procurando por uma cidade onde as mulheres não usam shorts. Estamos procurando uma cidade onde eles não têm botequim de cerveja. Estamos buscando uma cidade onde habita... Completa? Não completa. Estamos buscando uma cidade onde habita a justiça. Aqui não tem justiça. É um trapo de imundícia. Então, meus amados irmãos, diz o irmão Brana, nós somos peregrinos. Deus desceu em um grande facho de fogo, com um halo, varreu um arbusto e começou a se revelar. Moisés disse, vocês sabem como tivemos a lição outra noite. Quando Jesus estava aqui na terra, ele disse, antes de Moisés existir, eu sou. Aquele era Jesus na sarça ardente, na coluna de fogo. É o Jesus hoje, irmãos, é o mesmo. E ele se revelou numa coluna de fogo. E Moisés teve a experiência, ele desceu até o Egito, ele pregou o evangelho, ele entregou as boas novas, e os sinais e as maravilhas o seguiram. Você entende isto? A congregação diz amém. Não somente aquilo, mas quando os hebreus saíram, eles andaram na luz, eles foram guiados pela mesma coluna de fogo, e a Bíblia diz assim, não tentai a Deus. Observar isto, irmãos, deixe-me ler, enquanto se diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Sua voz está falando ao seu coração, irmão. É o irmão Brana perguntando. Como na provocação. Ouçam, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram. Quantos sabem que os israelitas provocaram a Deus com as suas incredulidades?
Tem muitas perguntas que nós fazemos para Deus, depois dele tanto falar conosco, depois dele tanto nos ensinar, depois dele tomar tanto tempo conosco. Tem algumas perguntas que nós fazemos para ele, que ele não tem satisfação, não tem prazer em nos responder. O provoca. Quando eu estava falando com você, você estava dormindo. Quando eu estava falando com você, você estava indiferente. Quando eu estava falando com você, você estava com seus pensamentos em outro lugar. E quantas vezes eu te respondi essa pergunta, e você ainda vem me perguntar por isto? Irmãos, rapazes e moças, que não sabem, depois de 18 anos na mensagem, nasceu na igreja, na mensagem, o pastor apresentou aquele moço com 18 anos, com 20 anos, ele na igreja o tempo todo. Você encontra ele lá fora e pergunta para ele aonde é que está o rodapé da mensagem de William Branham. Não sabe. Não sabe. Aonde está, meu querido irmão, o discurso do apóstolo São Pedro, quando o Espírito Santo caiu sobre eles ali no cenáculo, e ele se pôs de pé e colocou a chave na porta e abriu para a igreja de Israel? Eu não sei. Coisas rudimentar, não sabe. Por quê? Não lê a Bíblia, não lê as mensagens do irmão Branham, não tem oração, são simplesmente ouvintes da mensagem, mas praticantes nada. E a única forma de você esquecer essa televisão, esquecer essas coisas do mundo, é você entrando na mensagem do profeta de Deus. A verdade é esta. Estou pregando para quem tem ouvidos para ouvir. Quantos sabem que Israel provocou a Deus com as suas incredulidades? Eles murmuraram, eles completamente. Deus andou bem ali. Logo tiveram problemas. Aqui estava essa coluna de fogo em cima deles. Eu não sei se todos eles haviam ou não. Pelo menos Moisés a viu. Isso estava acima deles e eles observavam isto. E quando eles desceram, digamos que eles não viram isto. Eu não sei se eles viram ou não. Isto ia diante deles. A Bíblia diz que isto estava ali. Isto diz, a estrela ia diante dos magos, ninguém a viu, a não ser os magos. Isto passou por cima de cada observatório, eles observavam o tempo através das estrelas, ninguém a viu, a não ser os magos, estavam longe deles para verem isto, e foi para os magos que a estrela foi enviada, e a coluna de fogo foi enviada para Moisés, e Moisés foi enviado para os filhos de Israel, e eles estavam supostos a seguirem Moisés. Eles podiam ver Moisés, e Moisés via a luz, ali iam eles, aqueles que criam. E quando eles partiram, eles chegaram ao Mar Vermelho, e todos eles nunca tinham visto mais sinais de milagres e coisas acontecendo, enquanto estavam quietos na velha terra do Egito. Mas quando eles saíram ali, em sua jornada, recém-convertidos e tirados para fora, então logo você fica sabendo que eles tiveram problemas. Por que às vezes as pessoas que estão na igreja, na mensagem, no tabernáculo, ouvindo pastor, ouvindo pastores e pastores, e quando os problemas surgem, eles não conseguem resolvê-los, não conseguem vencê-los, não conseguem? Será que Deus não advertiu antes? Será que Deus não falou nada que ia acontecer antes? Será que Deus não ensinou, não advertiu? Será que Ele não fez nada? Nada? Não falou nada? Falou, irmãos. Falou sim. Ensinou tanto, falou tanto. É verdade? Quantas vezes Deus falou com você? Quantas vezes Deus está falando com você? Quantas pessoas estavam aqui
e que você sabe que não estão mais, eu pergunto, Deus não falou com eles? Falou ou não falou? Muitas vezes e de diversas maneiras. Mas os problemas surgiram. E eles, parece que não ouviram nada. E não conseguiram resolver os problemas. Mas que Deus ensinou eles a resolver, ensinou. Mas o irmão Brana diz assim, Deus gosta de te colocar em problemas. Deus gosta de te colocar em problemas. Ele gosta de trazer problemas e ver o que você vai fazer com eles. Ele gosta de trazer problemas e ver o que você fará com eles. E a primeira coisa que você sabe, marcharam diretamente por aquele lugar. Então mandou Moisés. Então mandou o faraó atrás deles. Vem como Deus gosta de fazer isso. Ele gosta de mostrar o seu poder e amor. Ele é Deus. E Ele simplesmente gosta de te mostrar quem Ele é. Amém. Olha como que o irmão Breno diz. Amém. Ele gosta de fazer isto. Não é que Ele está brincando com o seu sentimento. Ele está te dando treinamento. Vê se realmente você ouviu, atentou, escutou, aprendeu. Ele vai te dar a prova agora. Como você vai sair nela? Ele gosta de mostrar o seu amor, seu poder e amor. Ele é Deus. E Ele simplesmente gosta de mostrar quem Ele é. E o problema disto é, hoje as pessoas dizem, aqueles dias já passaram. Como pode Deus se mostrar quando lhe é ensinado tal besteira como esta? Mas Deus gosta de se manifestar. Você quer que Deus se manifeste na sua vida? Gostaria que Deus se manifestasse na sua vida? Quantos aqui estão enfrentando problemas? Tem problema? Quantos estão passando por problema? Levanta a mão de novo, por favor. Vira a câmera assim, irmão, mostra lá. Os irmãos, tem problemas? Problemas? Você quer que Deus resolva o seu problema? E a única maneira que Ele tem para resolver o seu problema é usando você mesma. E aí você vem aqui, você pega as mensagens do irmão Brana, você pega a Bíblia, você dobra os seus joelhos, o pastor é usado por Deus para te ensinar a resolver o seu problema. Ele, através de você, Ele prometeu passar com você pelo fogo, pelas águas, pelas covas dos leões. Todo mundo tem problema, mas enfrentar o problema com o quarto homem, enfrentar o problema com Cristo, com Jesus, com a instrução do Mestre, com o ensinamento dele, ele testificando com o seu espírito, ele te ensinando, te falando, te orientando. Tem uma torre de controle em algum lugar orientando esta máquina. É por aqui. É assim que se faz. É com jejuns, é com oração. Jejum não se fala mais nisso. Oração, só o pastor que ora. Tenho observado isso. Culto de oração, 20 minutos, 30 minutos. E eu pergunto a você, se na igreja você ora 20 minutos, 30 minutos, já está pronto para ir embora lá na sua casa, não vai 5 minutos. O irmão Brana diz assim, é uma vergonha, hoje nós temos que fazer culto de oração. Não é, irmão, nós temos que marcar um dia para nós orar na igreja. Enquanto que Jesus diz que esse lugar aqui é chamado de casa
casa de oração. Não, hoje é segunda-feira, hoje é dia de oração. Vamos para a igreja para orar. Todos os dias deveriam ser dias de oração. Orar sem cessar. Mas como está difícil para nós orarmos. Você vem, Deus fala com você. Você ajoelha e fala com Ele. É uma perfeita comunhão com Deus. Somos um montão de preguiçosos. Isso é o que é a verdade. Os problemas surgem. E a única maneira de nós resolvermos os problemas é ter Cristo, a palavra, nas nossas vidas. Ele fala e você crê. Tem um hino que diz assim: Deus pensa, o profeta fala e nós cremos. E obedecemos. Aqui vem os filhos de Israel. Me dá aí, irmão, um tempo. Mas eu vou já encerrar. Meus cultos lá começam às 7h15, 7 horas, aqui começa cedo. E aí a gente fica perdido no horário. Um deles subiu uma colina e disse: oh, puxa, é o exército de Faraó. Deus disse: por que vocês estão com tanto medo assim? Esse medo de vocês já está me provocando. Não lembro do que é que eu fiz. O que é isso, gente? Não creram vocês no que eu fiz ali embaixo? O irmão Branco está falando. Por que vocês estão tão preocupados? Por que vocês me deixam irados assim? Eles chegaram lá embaixo. Moisés desceu e intercedeu a Deus. Deus simplesmente abriu o mar vermelho e eles atravessaram, fecharam o inimigo. E esta é a maneira que Deus faz. Irmão, irmã, não fique apavorado. Não fique com medo. Não fique aturdido. Se você ficar com medo, se você ficar apavorado, se você ficar aturdiado, desequilibrado, sabe o que você faz? Provoca Deus. Então o que ele fez? Bem, que tivemos uma grande prova. Glórias a Deus. Bendito Deus. Nós passamos por cima disto. Aleluia. Nós não teremos mais. Estamos em nosso caminho para a terra prometida. E Ele os dirigiu bem para o deserto, onde não havia água. Pode você imaginar Deus com o seu povo santo, santificado, os dirigindo diretamente a esta armadilha? Então os tirou daquela armadilha e os deixou bem aqui onde não havia água, quando ele poderia tê-los levado por algum lado onde houvesse água. Ora, ele poderia ter simplesmente ter feito um rio pelo caminho, se ele quisesse. Ele poderia ter rompido com cada montanha e fizesse jorrar água a 50 pés no ar, se ele quisesse. Claro, ele poderia, mas se ele tivesse feito isto teria sido muito fácil. Oh, que coisa! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dizer juntos assim: eu creio, Senhor, nas tuas providências, e eu me entrego, Senhor, em tuas mãos. Aleluia! Deus deixou isso acontecer. E você pergunta: irmão Brana, Deus faz isto? Deixe-os a sós e simplesmente siga em frente? Isto é problema de Deus.
O Senhor firma os passos dos justos. Vamos ficar de pé um pouquinho? E você vai repetir comigo. Deus firma os passos dos justos. Deus ordena os passos dos justos. Sim, Senhor. Que diferença isso faz, irmão? Você diz, pastor, eu perdi todo o meu dinheiro. Minha empresa quebrou. O irmão Breno diz, que diferença isso faz para Deus? Eu falei hoje, todo empresário bem-sucedido já quebrou de 10 a 15 vezes. Mas eles não desistem. Cada experiência, cada quebrada, cada falida, cada problema da empresa, para ele é uma experiência a mais. Cada coisinha que tem surgido na sua vida é uma experiência a mais. Você saiu disto, você está vivo, você está no santuário, você está dando glórias a Deus, você está sendo salvo. Ele está te salvando. Os problemas têm surgido, mas Ele está te salvando. Agora, se acontecer mais isso, que diferença faz? Ele me salvou. Eu estou salvo. Diga assim, como o irmão Brano diz aqui. Diga assim, glórias a Deus. Glórias a Deus. Tudo que vier de qualquer modo, glórias a Deus. O Senhor dá, e Ele tem o direito de tomar. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Simplesmente siga em frente como um cristão. Tudo é para a glória de Deus. Deus sabe o que Ele está fazendo com você, para você ser salvo. Oh, Jesus. Alguns através da água, outros através das inundações, alguns através de grandes provas, mas todos através do sangue. Esta é a maneira pela qual Ele está nos dirigindo. Ele está te dirigindo, irmão. Ele está me dirigindo. Coisas que eu pensava que eu não atravessaria, eu atravessei. Coisas que eu pensava que não ia acontecer na minha vida, aconteceu. Mas isto não me paralisou, pelo contrário, me colocou mais perto de Deus. Faça a sua oração. Faça a sua oração. E nós vamos encerrar. Levante suas mãos para cima. E eu vou orar por você, você vai estar orando. E você vai colocar diante de Deus o seu problema. Você vai atrair a misericórdia do Senhor, a compaixão do Senhor, ao invés de provocá-lo, falando, agindo. Você vai atrair a misericórdia dele. Filho de Davi, tens misericórdia de mim. Alguém me tocou. Diga uma só palavra. Tudo isto levou Deus a agir com compaixão, com misericórdia. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mulher, cadê os teus acusadores? Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Moisés, por que clamas a mim? Eu estou te vendo, eu estou vendo a aflição do meu povo. Diga para o meu povo marchar. O mar vai abrir. O leão fechará sua boca. O fogo não vai queimá-los. Essa doença é para a glória de Deus. Esse problema é para a glória de Deus. Deixa vir o que vier. Eu estou com Ele e Ele está comigo.
Senhor, nosso grande e eterno Pai, neste momento, Senhor, depois de nós termos falado, lido esta mensagem que foi pregada pelo Teu profeta, depois de nós termos lido as Escrituras Sagradas, feito nos lembrar o quanto que o Senhor tem falado aos nossos pais, falado aos hebreus, falado durante as eras, e continua falando conosco em cada culto. E eu tenho certeza que através desta mensagem, o Senhor continua falando com esta igreja. Que o Senhor possa atentar, meu Deus, para o problema desta irmã, para o problema deste irmão. Seja qual for este problema, que o Senhor possa atentar, estender as tuas mãos misericordiosa e ajudar esta irmã, ajudar este irmão a vencer este problema. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja o que for, para a glória do Senhor, quando esta irmã estiver confirmando a palavra, dando seus testemunhos, este irmão confirmando a tua palavra, dando seus testemunhos, com certeza o Senhor será louvado, o Senhor será honrado cada vez mais, o Senhor será glorificado cada vez mais. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado pela minha vida. Muito obrigado, Senhor, pela minha família. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja. Muito obrigado por este pastor. Que o Senhor continue com cada uma destas vidas que estão aqui presentes. Os que não vieram, onde eles estiverem, nós oramos pedindo ao Senhor esta graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E amém.